Gerson aceitou a proposta do Zenit e a saída dele agora é questão de tempo. Além disso, tem uma corrente no clube que prefere que, já que ele aceitou, que ele saia logo antes do Mundial. Vamos falar sobre isso. Tem também o Flamengo cobrando um valor além da multa rescisória que vai ser paga pelo clube russo. Flamengo querendo uma bolada a mais e a gente vai explicar que dinheiro é esse. O Zenit que tá querendo colocar, além do Gerson, o Wesley no carrinho de compra e levar junto. A gente vai falar tudo sobre isso também. Tem o Galo vindo atrás do Alan para tentar levar o jogador e o Flamengo já respondeu, a gente vai falar também sobre isso. Tem o Pix da FIFA pro Mundial que já caiu pro Flamengo e uma novidade sobre a renovação de Varela que a gente vai entender melhor por que ainda não aconteceu a renovação. E tem aqui um cálculo que eu fiz para essa próxima janela, porque vai ser a hora da verdade pro Boto, porque grana não vai faltar e a gente vai ver aqui quanto o Boto deve ter para gastar nessa janela de julho. Tudo isso no vídeo de hoje. E antes da gente seguir, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E antes de começar o vídeo, tem uma novidade aqui pra vocês no canal, que é uma parceria que eu tô fazendo, porque você sabe que um dos meus grandes amores, uma das grandes paixões, ó, é jogar um videogamezinho. E a gente tá com uma parceria com uma coisa que eu acho perfeito. Os jogos de futebol hoje em dia não estão lá aquelas coisas, mas tem uma galera aqui do Brasil que deu um jeito de melhorar isso significativamente, fazendo o quê? Colocando simplesmente séries A, B, C, D e outros times além dessas séries no FIFA. Colocou mais de 1.500 estádios de todo o mundo, incluindo praticamente todos os times do Brasil tendo estádios. Então você pode jogar o modo carreira com o time que você quiser, com o time da sua cidade, com o estádio da sua cidade. E além disso tem as faces de quase todos os jogadores. E vai ter novidade, eu devo lançar um canalzinho aí mais focado nisso. Mas o que eu tô falando aqui pra vocês tem esse QR Code aqui no vídeo, no cantinho da tela do FIFA Friends Plus, que é o patch que transforma o FIFA 16, que pra mim é o FIFA com a melhor jogabilidade da história e que roda inclusive no seu PC, que não é aqueles mais novos, aqueles mais potentes, vai rodar em praticamente qualquer PC e você vai poder jogar tudo atualizado. Flamengo jogando Mundial de Clubes com todo mundo, eles lançam atualizações e no dia 15 de junho sai a atualização AV6 com tudo renovado, todos os jogadores novos, uniformes atualizados, então não perca. Logo mais eu vou divulgar algumas novidades, inclusive com umas prévias, umas gameplays, não aqui no canal, num outro canal que em breve vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais. Mas para saber mais e adquirir o seu patch, é só ir no link aqui na descrição do vídeo ou escanear o QR Code que vocês vão saber de tudo, beleza? Conto com o apoio de vocês e vão lá que vocês não vão se arrepender. FIFA Friends Plus, versão 6, saindo agora, dia 15 de junho. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a preparação do Flamengo que continua a toda pro Mundial. Domingo, hoje, o Flamengo folga, volta aos treinos nessa segunda-feira, treina segunda, treina terça, quarta-feira e na própria quarta à noite o Flamengo viaja pros Estados Unidos para continuar a preparação por lá, nos Estados Unidos, em solo americano, até o dia 16, que é o dia da estreia contra o Esperance Tunis. E tem assuntos aí que a gente vai falar, tem bastante coisa do mercado da bola. Boa parte desse vídeo de hoje é voltada para esse caso do Gerson, porque tem bastante detalhe aí para a gente discutir. Tem um detalhe do contrato do Gerson que pode fazer o Flamengo levar uma bolada ainda maior do que os 25 milhões de euros pagos pelo Zenit. Mas antes vamos falar aqui do DM do Flamengo. De La Cruz e Plata apresentaram uma boa evolução. O Sasaki, chefe do departamento médico do Flamengo, deu uma entrevista
e disse que a tendência é que os dois estejam, de fato, à disposição do Filipe Luís para a estreia do Mundial. Isso vai acabar acarretando num fato inédito desde que o Filipe Luís chegou ao Flamengo, que é ter o elenco completo, contando com Vinha e Pedro e todo o restante do elenco à disposição do Filipe Luís para a estreia no Mundial. Realmente é algo que não tinha acontecido ainda, e aí, confirmando De La Cruz e Plata de volta à disposição, vai se configurar 100% do elenco apto ao jogo de estreia nesse Mundial. Boa notícia, é um sinal de que há preparação aí, o planejamento para que todos estivessem à disposição tá dando certo, graças aí a essa ação aí também que o Flamengo teve junto à seleção equatoriana, evitando que o Plata pudesse jogar no sacrifício e agravar essa lesão aí. E agora, mudando de assunto, vamos falar da FIFA pagando o Pix ao Flamengo para a participação no Mundial. Caiu aí algo em torno de 65,8 milhões de reais ao Flamengo pela participação no Mundial. O Flamengo ainda tem direito a mais 20 milhões, e isso tudo só pela participação. Além de tudo, todo esse dinheiro, o Flamengo tem direito a uma grana por vitória, e a cada classificação, passou de fase e ganha um dinheiro a mais, passou das oitavas, das quartas, da semi, final e campeão. Cada um desses degraus aí faz com que a grana aumente ainda mais. E no fim do vídeo a gente vai fazer um balanço aí de toda a grana que entra para o Flamengo, que deve entrar com essas vendas iminentes, com as vendas que já aconteceram, quanto que o Flamengo deve ter à disposição aí no mercado para essa janela de julho, porque vai ser a hora da verdade pro Boto. Grana não vai faltar. E a gente vai falar tudo sobre isso no vídeo de hoje. Tem um outro detalhe também que eu acabei nem falando na abertura, que é o Carrascal. O Flamengo subiu a proposta pelo Carrascal, tá tentando fazer com que ele jogue já o Mundial. A proposta ainda não chegou no que o Spartak quer, o Dínamo quer. Então, vamos ver no que vai dar isso tudo aí. A gente vai falar de Carrascal já já. E aí tem essa grana aí que o Flamengo pode receber, só pra gente encerrar esse assunto aí de pagamento da FIFA ao Flamengo pro Mundial. Mudando de assunto, tem questão da renovação do Varela, que saiu a notícia de que só não aconteceu ainda a renovação porque o empresário do Varela teve um problema médico e não pôde viajar ao Brasil. Então, o encontro do José Boto com o empresário do Varela vai acontecer lá nos Estados Unidos, no Mundial. O empresário dele, que também empresaria o Enzo Fernandes do Chelsea, entre outros jogadores que vão estar por lá. Então, esse encontro deve acontecer por lá. E é iminente, já o acordo verbal já está feito, falta só assinar a papelada, coisa que deve acontecer lá nos Estados Unidos. Então é questão de tempo o anúncio da renovação de Varela, e é muito importante para o Flamengo, porque hoje o Varela, se bobear, é o melhor lateral direito do elenco do Flamengo em desempenho no campo. O Wesley é um bom jogador, a gente sabe que é o que mais tem potencial, deve ser vendido agora após o Mundial, mas na bola o Varela tem jogado mais do que ele, inclusive. Então, é ótima notícia de que realmente vai acontecer a renovação do jogador e que não pode dar mole, porque no fim de junho ele já fica liberado para assinar pré-contrato com qualquer time, porque ele entra nos últimos 6 meses de contrato. Espero que o Flamengo não demole e já assine nos Estados Unidos com o empresário do jogador para garantir o Varela por pelo menos mais 2 anos no Mengão. Mudando de assunto, o Galo, o Atlético Mineiro, veio atrás de Alan, sondando a possibilidade do volante ir jogar de novo lá em BH, informando que, justificando, né, que o Alan, no entendimento do Galo, não teria tanto espaço agora no Flamengo, principalmente agora com a chegada do Jorginho, mas o Flamengo logo de cara negou, falou que o Alan não está entre os jogadores negociáveis, ele é importante para o elenco do Flamengo e não sai de jeito nenhum, então não tem negócio, nem entraram na parte de discussão de valores, porque o Flamengo entende que o Alan não está entre os jogadores negociáveis. Então, boa notícia, porque o Alan tem demonstrado aí uma evolução realmente, entrou bem nas últimas partidas, então bom que o Alan fique, até porque não devia ser uma proposta muito grande, assim, muito significativa
para a saída do jogador. Comenta aí se você acha que o Flamengo deveria pelo menos tentar conversar com o Galo ou se fez bem em manter o Alan no elenco. E agora, vamos entrar no assunto que todo mundo tá falando, sem parar. Caso Gerson. Vamos lá. O Zenit, ao contrário do que a gente ainda tinha falado, a gente não tinha essa confirmação ainda, já se acertou com o Gerson, tá? Já existe um aceite do Gerson para a saída do Flamengo. Ele já acertou contrato, tempo de contrato. Dizem que o salário oferecido pelo Zenit é 3 vezes maior do que ele ganha no Flamengo, 3 vezes maior do que o valor da renovação. Ele renovou ganhando algo em torno aí de 1,2, 1,3 milhão de reais. E o Zenit está oferecendo aí cerca de 3 milhões e meio de reais por mês para o Gerson, tá? Se o valor de salário, o valor da venda já giram nesse nível aí, imagina a comissão do seu Marcão, que é, como eu disse, o grande pivô dessa situação toda aí. Em relação ao dinheiro, não tem dúvida nenhuma que é atraente, que é um ótimo negócio para o Gerson. Em relação a dinheiro. Esportivamente falando, aí eu já tenho minhas dúvidas, porque a Rússia, como a gente vem falando, tá numa situação complicada com a Ucrânia, com essa situação toda aí que a gente, se falar aqui no vídeo, o YouTube não gosta muito, né? Mas ele não joga campeonatos europeus, ele só pode jogar campeonatos russos, não pode disputar qualquer outro campeonato de fora do país. Acaba que o jogador fica escondido por lá. Saiu até uma informação de que o Ancelotti na seleção conversou ao pé do ouvido com o Gerson, falou bastante com ele. E isso, aí já começa a boataria dizendo que o Ancelotti já tá dando a dica de que, pensa no que você tá fazendo. Se você for pra lá mesmo, talvez fique um pouquinho mais complicado de te observar. Além de tudo, você vai acabar disputando campeonatos que não são tão grandes. Nível de competitividade é bom por lá, tem bons times, mas não é a mesma coisa do que jogar uma Champions League, do que jogar uma Libertadores, jogar um Brasileirão, que tá cada vez mais forte. Então, pensa no que você tá fazendo. Isso conjecturando, né? Pensando no que pode ter sido essa conversa deles dois. Mas o fato é que, esportivamente, é péssimo pro Gerson. Em relação à qualidade de vida, a gente não sabe como é que estão as condições por lá. E se existe um risco de ter algum problema a qualquer momento ou não. Mas financeiramente a gente não tem dúvida. O dono lá do Zenit é o dono da Gazprom, que é a fornecedora de gás para toda a Europa, inclusive outros países. Dinheiro não falta para o Zenit. Então, e esse bilionário e dono do Zenit e da Gazprom é apaixonado pelo futebol do Gerson. Então, isso aí não deve ser problema para eles por lá. Mas, como a gente já falou, esportivamente é péssimo para o Gerson. Inclusive pode colocar em risco a participação dele na Copa do Mundo de 2026. E aí, do outro lado agora, voltando para o Brasil, uma corrente da torcida do Flamengo tá pé da vida com essa saída do Gerson iminente. Já tá fazendo aí um movimento, principalmente na internet e nas redes, dizendo que o Gerson, se é pra sair, que saia logo e nem jogue o Mundial pelo Flamengo. Porque é contra o Gerson de forma pessoal? Não, é pensando que o foco dele já vai estar lá na Rússia. Além de tudo, vai estar com o psicológico abalado, pode ter algum tipo aí de protesto da torcida, no pré-jogo, durante a preparação, e já defende que o Gerson não tem nem que ir pro Mundial, tem nem que jogar. E aí, de repente, até o Flamengo, se tivesse essa confirmação antes, tentar correr atrás de alguma reposição e fazer com que o elenco não ficasse tão desfalcado assim. Mas existe essa corrente. Tem um outro lado que não, que acha que ele merece ter essa despedida, que ele vai render sim bem, mesmo já vendido. Eu não sei. Eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, mas quero ouvir de vocês qual é a opinião. Se vocês acham que, estando já vendido, o Gerson deve sair agora, ou se ele joga o Mundial pelo Flamengo, o que vocês entendem que seria melhor pro Mengão?
Comenta aí, porque a gente vai desenvolver bastante esse assunto ainda aí nos próximos dias. Ainda sobre o Gerson, o Flamengo deve receber esses 25 milhões à vista pelo Zenit. O Zenit tentou parcelar, o BAP falou, olha, multa é multa, se quer levar é à vista, achando que o Zenit ia recuar, mas não, o Zenit falou, então tá, a gente paga à vista. E aí, grandes chances desse depósito acontecer nos próximos dias. Existe até uma informação de que o Gerson pediu para sair só depois do Mundial, e a princípio está sendo atendido, até porque a janela maior só abre depois do Mundial, só a janela russa abre 20 de junho, se eu não me engano, então ele poderia até já estar vendido durante o Mundial. Mas existe uma informação de que o Flamengo está cobrando, além dos 25 milhões de euros do Zenit, que o Zenit vai pagar, ele vai cobrar do Gerson um valor aí de aproximadamente 50 milhões de reais de uma cláusula do contrato entre Flamengo e Gerson que prevê um pagamento de todo o valor gasto de direitos de imagem durante o período do contrato em caso de quebra do contrato. E aí esse valor teria que ser depositado pelo próprio Gerson para que ele possa quebrar o contrato com o Flamengo. Isso aí, se o Zenit pagar a multa e já tendo o acerto com o Gerson como tem, não vai impedir que o Gerson saia. Ele vai para lá. Mas essa cláusula aí muito provavelmente vai gerar uma briguinha, se não houver um acordo entre as duas partes, uma briguinha judicial para chegar aí qual é o valor correto, se essa questão aí de quebra de contrato sem justa causa não entraria como uma justa causa o fato do clube ter pago a multa rescisória. Então isso vai dar pano para manga ainda, mas o fato é que o Flamengo entende, o BAP entende que o Flamengo tem direito a mais 50 milhões de reais pela saída do Gerson a serem pagos pelo próprio Gerson para o Flamengo. Isso vai dar ainda muito o que falar, a gente vai acompanhar e qualquer novidade traz para vocês aqui. Vamos mudar de assunto, falar de Carrascal. Jorge Carrascal, o Flamengo fez uma primeira proposta de 10 milhões de euros, mais 2 milhões de euros variáveis, de acordo com metas e títulos, caso ele ganhe pelo Flamengo. O Dinamo Moscou negou a princípio e o Flamengo subiu. A informação de que o Flamengo estava meio que jogando a toalha, pelo menos para ter o Carrascal para o Mundial, e agora não. O Flamengo subiu mais 1 milhão de euros na proposta base, ou seja, 11 milhões fixos, mais 2 milhões em metas, totalizando 13. E o Dinamo Moscou também diminuiu um pouquinho a pedida, mas ainda não chegaram no meio termo. O Dinamo quer 1 milhão a mais, o Dinamo quer 12 mais 2, totalizando 14. E que essas metas dos 2 milhões adicionais sejam facilitadas. No momento, existe a informação de que uma dessas metas para bater aí os 2 milhões é um título continental do Carrascal no Flamengo já. E aí a gente sabe que por mais que o Flamengo seja um dos favoritos para vencer a Libertadores, não é tão simples assim. E o Dinamo quer ajustar essas metas para incluir possibilidades mais fáceis de acontecer, mais prováveis, como títulos nacionais, desempenhos individuais, como partidas disputadas, gols, assistências, coisas desse tipo. E aí, tá aí o impasse. Nesse 1 milhão a mais, que eu acho que isso aí é bem tranquilo do Flamengo atingir, vai ficar no meio termo, 11,5, por aí, vão chegar num acordo. E essa questão das metas. Se o acordo acontecer nos próximos dias entenda entre domingo e segunda-feira, porque o Flamengo precisa inscrever todos os jogadores que vão participar do Mundial até o dia 10. E aí fica essa correria aí de última hora, Flamengo ainda tentando uma última cartada para ter Carrascal jogando o Mundial de Clubes. Vamos acompanhar, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E vamos finalizar, como eu prometi para vocês, com o cálculo, o papelzinho aí de pão com a contabilidade do Flamengo de grana na mão para contratação nessa janela de julho. A hora da verdade pro Boto, não vai ter desculpa de dinheiro, não vai ter desculpa de tempo, porque
Já tá ele, já tá o Fedenkov lá, o ucraniano que ele contratou como chefe do scout há alguns meses, com toda a estrutura do Flamengo em mãos, com olheiros espalhados por aí e com grana na mão para contratar. O Flamengo tem que fazer uma janela robusta em julho, porque não vai ter desculpa de não contratar. Vamos para os cálculos aqui. Com valores de Gerson, Alcaraz, Wesley e pagamento da FIFA, o Flamengo vai ter um caixa absurdo para julho e terá que fazer uma grande janela. 20 milhões de euros, mais ou menos, que já tinha em caixa, que foi o divulgado que o Flamengo tinha à disposição para fazer contratações. 35 milhões de euros do Wesley, fazendo uma média aí do valor que o Flamengo pretende vender. Lembrando que eu até nem falei no vídeo que o Zenit está tentando botar o Wesley nesse carrinho de compras aí para levar ele também junto com o Gerson. O Wesley já é um caso aí que eu não sei se o Flamengo libera. Primeiro porque não sei se o Wesley quer ir, porque o Wesley tem propostas de times de outros centros maiores, Inglaterra, Espanha, com valores maiores também. O Zenit está apontando aí com 25 milhões de euros, mais 5 em metas, totalizando 30 de euros. Então, as propostas que os times de lá maiores, já teve informação de Real Madrid, de Arsenal, de Chelsea, de outros times por lá, o City também, com valores até acima disso, podendo chegar aí a 35 a 40 milhões de euros, mas nesse cálculo aqui vamos falar de 35 milhões de euros. Gerson, 25 milhões de euros e essa possibilidade aí dos 50 milhões de reais que o Flamengo cobra além. 15 milhões de euros, acabou que o valor foi até menor, porque tem ainda as metas do Alcaraz depois da venda, então 15 milhões de euros do Alcaraz, 12 milhões de euros da FIFA, se a gente considerar já os 65 de reais, mais os 20 que devem entrar do pagamento pela disputa do Mundial, e outras vendas, essa não estou nem botando na conta, mas que podem chegar, essa iminente saída aí do Ryan Lucas para o Sporting, outras saídas aí que podem acontecer, venda do João Gomes, que pode acontecer lá na Inglaterra, venda do Rodrigo Muniz também, o Flamengo tem uma fatia grande da saída lá que pode acontecer do Rodrigo Muniz, mas não vamos colocar o que não aconteceu ainda, a não ser o Gerson, que está nessa iminência, a gente já está botando na conta aqui. Totalizando Gerson, Wesley, Alcaraz e FIFA, 92 milhões de euros, mais 50 milhões de reais, totalizando 561 milhões de reais em caixa pro Boto, pro ucraniano, pra Felipe Luiz, pra diretoria do Flamengo quebrar a cabeça e transformar o Flamengo numa máquina ainda maior, incontestável, pra ganhar tudo. Porque com essa grana não tem desculpa. É claro que uma parte disso o Flamengo vai querer colocar em caixa, mas no mínimo metade disso tem que ser investido em jogadores, principalmente por saída de Wesley, saída de Gerson, e porque precisa reforçar, e muito, precisa de um meio armador, que eu não acho que seja o Carrascal, precisa de pelo menos 1 a 2 jogadores de ataque pelas pontas, e eu acho que tem que ter um centroavante para reserva do Pedro. O Juninho, me desculpa, foram os 5 milhões de euros mais mal gastos da história do Flamengo, tá jogando nada, faz aqueles gols, virou piada pelo apelidinho lá dele, e aí virou folclore já. E não joga nada, só corre, vai, tenta marcar, rouba uma bolinha ou outra, mas não dá. Não tem nem perto do nível do Flamengo o Juninho. Então, voltando ao assunto do Boto, não vai ter desculpa nenhuma de não contratar e não contratar muito e muito bem nessa janela de julho. Vamos acompanhar e qualquer novidade, agora abriu de fato essa mini janela, vai abrir a janela maior. As especulações, as informações, tudo que envolve o mercado da bola tá borbulhando aí em todos os lugares e a gente tá aqui para dar uma filtrada e trazer o que existe de verdade nisso tudo sobre o Mengão. Beleza? Por hoje era isso.
E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.